Com o fim da janela de transferências da Europa, Palmeiras volta a reunir garantias financeiras para acelerar de uma vez por todas duas negociações que são sonhos do técnico Abel Ferreira: o atacante John Arias e o zagueiro Nino. E também, claro, neste vídeo aqui, saiba como é que foi a polêmica entrevista de José Corona Neto, conselheiro do Palmeiras, algoz da presidente Leila Pereira, que voltou a falar algumas verdades da atual gestão alviverde. Então, fique conosco aqui no canal do Facincani, já se inscreva por aqui em parceria com o Link Sport Clube, que tem apoio da Start, meu amigo, para fazer a sua fezinha no Verdão. É bom de palpite quanto que vai ser Palmeiras e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Então vem aqui, ó, vem na Start, o link tá fixado aí nos comentários para você participar conosco. Tenha sempre muita responsabilidade e também agradecer o pessoal da Guerap Pacaembu, a melhor academia de São Paulo. Também tá aí o QR Code na tela, onde você marca o seu horário para treinar, não tem encheção de saco. Lá você tem a melhor estrutura possível para, ó, manter o seu shape em dia. E, obviamente, se você falar que vem do canal do Facincani, tem desconto especial na tua matrícula. Então, bora pro conteúdo e vamos lá. Tem duas negociações por enquanto rolando. Além da aberração que foi o Veiga e o Everton, que foram doados. Eles foram doados. Porque essa história de empréstimo com opção de compra, isso é uma doação. Isso é uma idiotice que colocam na cabeça, porque depois vai ver o que vai acontecer. O Mikael foi assim, né? Então, todo mundo sabe que empréstimo com opção de compra, no fim, eles fixam em 3 e pega um e você já tomou na tarraqueta, né? Sempre assim. Então, doaram o Veiga e doaram o Everton com uma lista que a gente já entrou em consenso aqui, que tinha muito mais prioridade de saída do que esses caras. As duas negociações de agora. Eu não sei em que pé que está nesse momento, a gente pode tentar checar daqui a pouquinho. O menino da base, o zagueiro Robson, que é ok, tá indo embora pro Betis. Tudo bem. Opção e empréstimo, ou seja, nem venda, tá? O Sorriso, que é outro jogador, pra mim, limitado. Eu também acho. Limitado. Tá indo por empréstimo para o Banias, dos Emirados Árabes. Ou seja, é porque ele tem que ter rodagem para voltar. Ninguém vai ter rodagem nos Emirados Árabes e voltar para rodar. Ele tem uns 19 anos, né? Não, isso é bizonho. Não, vamos dar minutagem no time que é o 13º colocado dos Emirados. Só se for pra andar de camelo. Exato. É rodagem para conhecer Dubai e volta para casa. Tem que colocar em alto nível. Se você não vai cobrar nada, você tem que colocar alguém para competir em alto nível. Lógico. Uma liga. O time... A gente contrata o Mikael e dispensa o Naves. Então, é isso. Que tá no Alverca e que o presidente do Alverca já confidenciou amigos. Vai comprar. Eu tenho um amigo em comum que não é que ele vai comprar. Eles vão vender o Naves para um clube maior em Portugal. É brincadeira, que o né? Sport e o Benfica já estão de olho no Naves. Então, você vê, é típico de quem não entende de futebol. Pois é, né? Então, essas são duas informações. As outras duas é que, de novo, estão tentando acelerar com 2 reforços para esses próximos dias. Que ontem, um recado do Abel... que é o que eu falo, ele tem culpa no cartório de que por que não tem dinheiro agora pra contratar, tá demorando, porque o ano passado meteram o pé no acelerador antes da hora. E ele indicou, né? E meteram o pé errado. Porque se você coloca o pé no acelerador da forma correta, talvez nem reforço esse ano você precisaria ter. É isso. Você faria um ajuste ou outro, agora precisa ter. E os 2 nomes que de novo voltam a circular, o do zagueiro Nino e o do John Arias. Enfim... 2 caras que um custa 12 e o outro a gente sabe que o Wolverhampton quer pelo menos 17. Só que com o Nino não há barganha. O Zenit só quer 12, não existe 11.9, ele quer 12, tá? O Wolverhampton existe uma chance de barganha porque ele tá caindo para a segunda divisão, então ele quer antecipar um pouco de receitas, mesmo que ele perca um pouco nessa venda. E Facincani... O que você sabe dessas duas situações? Por que não andaram até agora?
E o que você ouviu nas últimas horas, Corona? Bom, deixa eu falar uma coisa. O pessoal lá é muito fraco em negociação. Então é capaz de esse negócio enroscar. Por quê? Porque hoje, eu acho que não tem que ter barganha. Você tem que contratar. Sim, também acho. Não tem. E outra, como é que você faz? Você na Europa, como os juros é muito baixo, isso aconteceu com o meu jogador, com 2 jogadores Sim. que eu tive. Eles me pagaram em 2 anos. E eu repassei metade para o Palmeiras. Às vezes até em 4 anos. Então você usa o teu orçamento de 4 anos para pagar esses jogadores. Quer dizer, será que esses caras não sabem disso? Ou será que o Endrick foi pago à vista? Foi nada, foi em 3, 4 anos. Sim, o Estevão a mesma sim, coisa. claro. E é isso que você tem que fazer. Você tem que usar o teu fluxo de caixa. É isso que o Flamengo faz. Será possível que a Leila, que se diz tão financista, tão não sei o quê, não sabe disso? Será que o Barros não sabe disso? Será que o Abel não sabe disso? Me perdoa. Eles estão completamente errados. Eu vou te pagar em 4 anos. Eu te dou um jurinho maior. Os caras vão adorar, vão soltar rojão lá. Vou te dar 3,5 de juros. É 2,5 agora? Hoje é 2,25? Eu vou te dar 3,5. Você compra eles, compra o Thiago Almada. Quer dizer, se eu tivesse no Palmeiras, eu com 27 anos comprei 2 jogadores. Luiz Henrique, lembrando que jogou Copa América em 91 no time do Falcão. Isso. Né? E depois eu fui em parceria, eu comprei o Zinho, junto com a Parmalat. Então, se eu tivesse, o Palmeiras estava com um time montado. Vocês podem me cobrar. Não quero, mas se algum dia for, só time bom. Chega de pereba. Palmeiras voltou a acelerar. 2 nomes para esses próximos dias, depois do que o Abel ontem acabou jogando ao ventilador em relação às saídas de atletas, tá? A mensagem que eu li, tá? E de onde eu vi a informação era de que, o abre aspas era, eu apostaria em Nino e Arias. Ponto. Só li isso. Então, não sou eu, é o que eu li. Tá? Não é o que eu tenho de informação é que o Palmeiras, e aí não sei se você pode confirmar isso pra mim, Corona, que o Palmeiras com os empresários do Nino e do Arias tem tudo escalonado, certinho, perfeito, contrato pronto, tá montado, tá redigido. O que falta é chegar com o que você falou. Senta na mesa e compra. Ah, mas é 17, não vou abaixar. Dá pra ser 17? Não dá. Pô, vamos fazer aqui. Senta e compra. Não pode mais correr risco de perder jogadores bons, tá certo? E eu vou te dizer mais, eu buscava o Thiago Almada também. Eu montava um time de verdade. Lembrando que a janela pro Palmeiras está aberta até o dia 3 de março. Até o dia 3 de março. Tem que contratar. Buscava o Marcos Leonardo por empréstimo. Eu fazia um estrago. Ah, mas o Palmeiras vai ficar devendo. Mas, doutor, isso daqui a gente escalona em 4 anos. Eu pago em 4 anos. Em 4 anos com um orçamento. E o que vai dar de renda, o que vai dar de patrocínio? Corona, cadê o marketing do Palmeiras nessa péssimo, história? É péssimo. O marketing do Palmeiras tem que fechar aquele marketing, porque é péssimo. É fraquíssimo. Estão falando aí de que o Palmeiras vai fazer proposta pelo Alexandro, zagueiro do Lille, da seleção, agora recentemente convocado aí a duas datas FIFA com o Ancelotti. Não há a menor chance, com quem eu conversei no final de semana, disso acontecer. A menor chance. O Alexandro, mas ele tá em baixa lá no Lille. Não, o Alexandro está machucado, está voltando, ele teve uma lesão que ele ficou quase 3 meses afastado, muscular. Ele perdeu praticamente todo o campeonato francês e ele tá voltando aos poucos à equipe do Lille, que é o 5º colocado no campeonato francês e jogando a Liga Europa. Tá? Vai jogar, inclusive, agora com o Estrela Vermelha na fase de playoff de Liga Europa. Então o Lille tá em competição internacional e tá jogando o campeonato francês para sonhar com o Champions League. O staff dele, com quem eu conversei, me falou que ele é um jogador com mercado para a Premier League. Premier League, que não é intenção do Alexandro voltar ao Brasil agora. Que é muito difícil, assim, mas pra não falar que hoje é impossível, que ele nem tem o desejo com a família de voltar agora. Que o mercado dele é pra subir o degrau, sair do campeonato francês e ir ou pra Liga Espanhola ou para a Premier League.
Tá? Então essa chance do... E outra coisa. Facincani, mas Diga. é tão difícil. A gente, para contratar um jogador do Náutico de Capibaribe... Na hora que eu fiquei vendo... demora 6 meses. Imagina, nós estamos falando na Um zagueiro de 25 milhões de euros. Pelo amor de Porque Deus. o Al Nassr, no começo da janela de transferências, ele praticamente se acertou com o Alexandre, algumas burocracias não deram certo, ele tava indo embora pra Arábia pra ganhar um caminhão de grana. E o que o cara falou assim, Fascani, nós achamos essa informação uma loucura, porque, assim, não é informação em si. Que o Palmeiras pode ter olhado, sondado, sondar é uma coisa. Lógico. Agora, vai fazer proposta agora pra trazer? O Palmeiras viu que o cara perguntou, e aí? Não tem chance, muito obrigado, foi isso que aconteceu. Eu sou um cara pró-Palmeiras, eu não tenho nada contra a Leila Pereira. Eu tenho a favor do Palmeiras. Claro. Porque se ela fizer um mandato, uma gestão boa, eu vou ser o primeiro a aplaudir. E se ela fizer um mandato, uma gestão ruim, como ela tá fazendo ultimamente, eu sou o primeiro a criticar. Claro. Porque a função de conselheiro é criticar ou apoiar. É conduzir e corrigir os rumos do Palmeiras. Eu não tô lá para ficar bajulando ninguém e nem para ir lá para tomar café, água ou comer pizza. Aliás, eu nem gosto da pizza, porque eu prefiro ir embora, porque eu não gosto de fazer média com ninguém, tá certo? Eu gosto de ver o Palmeiras bem. Se o Palmeiras estiver bem, eu tô bem. E se ela tivesse feito um bom mandato, eu seria o primeiro a aplaudir ela. Mas ela não faz. Ela, desde que ela virou presidente do Palmeiras, ela misturou as coisas. Isso é, ela começou a achar que era a dona do Palmeiras. Ela não é dona do Palmeiras. O Palmeiras é de todos. O Palmeiras é de 14 milhões de torcedores. E quem tá lá é para servir o Palmeiras, não é para se servir do Palmeiras. E a Leila, ela acha que o Palmeiras é dela, é um brinquedo dela. Não é, não. Palmeiras é uma coisa muito séria e tem que ser tratado da forma séria. Tá? Essa diretoria é incompetente. Esses caras, a Leila, presta atenção, ela não gosta do Palmeiras. Ela não ama o Palmeiras. Quem ama o Palmeiras, para ser presidente, tem que ter 5 quesitos. Amar o Palmeiras acima de tudo. Ter amor, dormir pensando no Palmeiras, acordar pensando no Palmeiras. Ter lastro financeiro. Ser honesto. Entender de futebol, ela não entende de futebol. Zero. Até porque o clube só gera receita na piscina tudo por causa do futebol. Se o futebol morrer, o clube morre junto. E outra coisa, Facincani, e ouvir os outros. E gostar de ver futebol. Eu gosto de ver futebol. Claro. Eu vejo futebol. Eu vejo todos os jogos. Ontem estava vendo o City com o Tottenham. Ela não assiste nada. Ela fica lá ela fica pegando o celular dentro do camarote, mandando mensagem lá para as amigas, para quem quer que seja. Escuta, você precisa estar focado no Palmeiras. Não adianta ir lá no clube social e ficar fazendo média. Quando o Palmeiras começou a ganhar os títulos, eu vejo a seguinte forma. Todo ano é um ano novo para mim. Todo ano eu esqueço o que passou e tento melhorar. A cobrança é pra melhorar. Mais, é lógico. Acabou. Aquele ano passado acabou. Ninguém mais... a gente vai ficar na memória. Mas não aceito. Eu acho o seguinte, nós temos que estar sempre melhorando. Sempre montando um time melhor. E não foi feito um planejamento de substituição daquele time que veio do Luxemburgo, Matos e do Gagliotti. Da montagem herdada, claro, Exato. Né? E aí, quando começou a ser um time híbrido, isso é, um mix de Leila e time do Palmeiras, o Palmeiras começou a perder força. Porque 80% das contratações foram horrorosas. Sim, isso é um fato. Foram horríveis. Hoje nem híbrido hoje é 95-5, né? Tem o que? O Gomes? O Gomes, que é um monstro. Quem não tava na gestão Leila e Abel? Tem Gomes. Piquerez. Daquele time que entrou em campo contra o Chelsea, só o Gomes e o Piquerez. Piquerez, exatamente. O resto
Tá certo. Então, outra coisa, você vê, ela contratou o Marlon Freitas. Não acho um bom jogador. Mas não é da posição necessária pro momento. Exatamente, Ele é ótimo. quer Que ele dizer, deveria chegar, claro, você mas tem não só 3 ele. segundos Claro. volantes, você tem o Andreas Pereira, Lucas Evangelista e o Marlon Freitas. Quer dizer, vão jogar os 3 e não tem um volante. Quer dizer, você não tem um zagueiro. Desde o ano passado, eu liguei pro Paulo Buozzi, que também não entende nada de futebol. É outro que não entende nada de futebol há anos. Há anos o senhor Paulo Buozzi não entende de futebol. Eu falei, ô Paulo... Qual o cargo dele? Vice-presidente do Palmeiras. Vice-presidente. E tá aí há 10 anos e não adianta. Futebol é uma coisa, ou você sabe jogar, ou você sabe analisar futebol, ou então se você não sabe, não adianta. Você pode ficar a vida inteira que não vai conseguir, entendeu? O Facundo Torres é um cara que em 2, 3 jogos você já sabe que o cara é medíocre. E aí os caras contrataram ele, o Abel, a comissão técnica foi lá e contratou. Quer dizer, não dá. Então, o que acontece? Eu vejo o seguinte, mau planejamento, mal programado, tudo errado. Não vai ter um bom caminho esse negócio. Então, eu cheguei para o Paulo Buozzi e falei o seguinte, em agosto, estava fechando a janela, liguei para 3 conselheiros, amigos meus, falei, convence, que eram da situação, Sim. Convence para pegar o Marcos Leonardo. Você imagina o Marcos Leonardo junto com o Vitor Roque? Claro. Furando. O Marcos Leonardo, ele vai pro Atlético de Madrid, ele vai arrebentar. É muito no bom Atlético. jogador. Mas muito bom. Ele fez um Mundial que ele jogou sozinho, ele carregou o Vai jogar time com o lá, Julian Álvares. dos Kibe Cru nas costas, pelo amor de Deus. E eu ainda falei o seguinte, você não vai contratar um zagueiro? Não precisa. Quer dizer, o Palmeiras, se tivesse um zagueiro e mais um atacante de verdade... Pro Mundial, se você não tinha sofrido em lateral esquerdo reserva alguma E coisa, outra, teria ganho do Flamengo, hein? Teria ganho do E Flamengo. o Danilo, José Corona, rapaz. Esse não podia nem perder esse jogador. Quer dizer, você gastou 18 milhões de dólares num Sousa e não contratou o Danilo por 22? Não dá isso pra é uma entender. loucura. Corona, a informação que eu tive em relação ao ano passado, e por isso que você foi um cara privilegiado, porque você estava na última reunião de apresentação do balanço financeiro do Palmeiras, tá? É que o ano passado meteram o pé no acelerador além do necessário. Aí você tem um ponto de vista. O que é além do necessário? Se eu vou contratar 5, 6 caras acima do bem e do mal, isso aí é investimento, não é gasto. Agora, se eu meto o pé no acelerador e, como você colocou, eu trago mais problemas do que soluções, eu tô sendo irresponsável. Sem tá? dúvida. E aí o que aconteceu? Parte do orçamento de 26 para investimentos no futebol, não geral do clube, Não tá? tem dinheiro. O clube acabou trazendo para 2025, só que o que ele esperava ganhar, conquistar para arrecadar, não deu certo. As contratações até agora só não chegaram porque o caixa está, para o futebol esse ano, comprometido nos investimentos? Perfeito. O que aconteceu? Quais são os valores? O que você viu naqueles papéis, Corona? Facincani não tem dinheiro. Não tem dinheiro para contratar. Então não é uma loucura da minha parte a minha informação. Não, tá tudo comprometido. Eles têm que vender para poder contratar. Então, tá tudo errado. Quer dizer, contrataram tudo errado. Jai, Kelvin, Jefté, Mikael. Mikael é duro. Mikael jogou no Taquaritinga, no time da minha usina, da usina da minha família. Ele era grosso no Taquaritinga, imagina nós contratar. E eu conversei com 2 caras que são 2 asseclas dela, 2 caras lambe-pé dela. Eu falei, mas esse Mikael é horroroso. Em março eu falei, vocês estão de brincadeira. Não, você que tá errado. Eu que tô errado. É que os caras, eles são ignorantes de Tem uma futebol. convicção em apostas, né? Não, e eles se cegam. Você sabe que o meu discurso acabou acontecendo o seguinte, abriu a porta do inferno e abriu a visão de todos para essa gestão horrorosa, ridícula, medíocre. O Corinthians, sem dinheiro, montou um time. Nós, com 700 milhões, fomos... mas foi vice-campeão. Mas com 700 milhões, você gastou mais que o Quanto Flamengo. de grana que eles tinham pra esse ano pra gastar, Corona? Reforços.
Falam os tais 10 milhões de euros, era isso? É isso. Que metade já foi no milhões, metade já foi no Marlon Freitas e o restante no Bruno Fux, ou seja, zerou. Isso. Eu não teria contratado o Bruno Fux, eu acho um bom menino, um bom jogador, mas é pro Atlético, é para ser reserva. Você precisa montar o time. O time é o seguinte, 30 milhões fazem diferença. São 6 milhões de dólares, 6 milhões de dólares. Vai lá no Nino, paga 12 pelo Nino. Vai lá no Wolverhampton, paga pelo André, que é um belíssimo volante. Sim. Tá certo? Vai buscar. Vende o Alan por 35 e com este dinheiro você compra o John Arias e o Thiago Almada. E você sabe que na Europa você consegue parcelar. Por quê? Porque os juros é baixo. Quer dizer, eu não entendo como esse diretor de futebol, esse comedor de pizza, desculpa falar, mas eu só penso, agora ele é o rei do Monjaro, né, porque emagreceu. Então, é o verdadeiro rei do Monjaro. Então, é o seguinte, ele é igual o cofre do Palmeiras para contratar. O ano passado tava assim, agora tá... porque você ser vice-campeão sem... Olha o que tem de superchat pro senhor aqui, pra você responder, tem bastante, porque vocês vão mandando. É aqui. o seguinte, você ser vice-campeão sem ter gasto é louvável, mas você ser vice-campeão gastando 700 milhões e sendo eliminado 2 vezes pelo Corinthians, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E aí, a presidente chega no final, no final e fala o seguinte, não, nós não fomos roubados. Como não foi roubado? Ela votou no Samir, no Chalde, para ajudar ele e o cara, por tabela, prejudicou não o só Palmeiras. votou, ela foi no cabo eleitoral do Samir. Foi, inclusive, exato. para outras federações. Ela apresentou, esse daqui e tal. E aí o Samir... simplesmente... E o troco do Samir, sabe qual que foi? Prejudicou o Palmeiras em mais de 6 jogos, contra o Vitória, contra o Santos. Quer dizer, e aí, na final da Libertadores... que o Pulgar era para ter saído de camburão, Eu teria tirado o time de campo. Igual o Marrocos lá, sai, não vai mais ter. Isso, em qualquer lugar do mundo, isso é para expulsão. Quer dizer, os caras deixaram lá e depois ela vai lá, busca o cheque, ainda dá risada. Quer dizer, quem gosta do Palmeiras não pode aceitar um negócio desse. Não pode de jeito nenhum. Ficou maculado. Quer dizer, ela não gosta do Palmeiras, ela gosta dela. Ela sempre procurou alavancar as empresas dela, ela. Alguém vai entrevistar a Leila Pereira fora do Palmeiras? Vai nada. Esquece. Ela vai virar uma sombra opaca. Então, tá tudo errado. Eu acho que tá tudo errado. E continua errado. O Palmeiras passou um mês, contratou um jogador. É muito pouco, né? E fora da necessidade do elenco, né? Total. Aliás, você falou de treinador, né? Quem no mercado, já que você, se tivesse a chance, substituir o Abel, quais são os nomes que te agradam e por quê? Arthur Jorge, o campeão da Libertadores pelo Botafogo. Esse cara é muito bom, é um cara sério, tá certo? Foi campeão tanto da Libertadores quanto o brasileiro. Eu acho ele muito bom. E aí eu acho que tem que pensar um pouco mais, porque existem treinadores fora do Brasil que são muito bons, também, tá certo? Você precisa fazer achar alguém que tenha um perfil com o seu estilo de jogo, com o seu planejamento. Mas o Arthur Jorge é um nome muito bom. Eu acho... eu traria ele. E as pessoas que circulam ali nas alamedas do Parque Antártica dizem que a Leila, ela arrebanhou durante um tempo, nessa construção de poder, um apoio no Conselho. Esse apoio teria virado... Ela não tem esse apoio... Caso ela procure essa quebra de estatuto? Não tem o apoio no Conselho. Não vai ter o apoio no Conselho. Muitos que estão do lado dela vão se virar contra ela. E você sabe que cada mês que passa e cada desgaste que o Palmeiras tem, que é uma pena, porque eu torço pro Palmeiras. Eu vou dizer uma coisa aqui, o pessoal vai me xingar. Eu preferia que o Palmeiras tivesse sido tetracampeão da Libertadores e que ela até mudasse o mandato, porque eu estava lá e eu fiquei muito chateado, tá certo? E que ela tivesse força,
mais que o Palmeiras tivesse sido tetra da Libertadores. Porque, antes de mais nada, eu torço Claro, pro mas é Palmeiras. lógico. Nós amamos o Palmeiras. Mas falando de realidade, isso você acha? Não passa. Não passa no Conselho, não vai passar. Isso é um golpe. Golpe. Chega. Em 1970 teve golpe, Maduro deu golpe. Golpe, a gente quer é democracia. Se ela achar que ela é boa, volta daqui a 6 anos. Claro. Ela que faça um mandato bom. Ela tem 2 anos aí para mostrar que ela é boa, que ela é competente. Volta daqui a 6 anos. Se ela não tem o que fazer, se na Crefisa tá com hora disponível lá, volta daqui a 6 anos. Fica lá, vai fazer outra coisa, monta outra coisa. Mas não vem com golpe, não. Respeite. O último que deu golpe, que foi o Mustafa, arrebentou com o Palmeiras. Sim. Levou o Palmeiras para a segunda divisão. São Paulo deu golpe. São Paulo entrou em parafuso. Corinthians deu golpe. Com Todos o Juvenal e com o Casares. com Casares. Todos que deram golpe. Corinthians com o Dualib. Do Alib. Todos que deram golpe entraram numa rota muito ruim. Ninguém é insubstituível e tem que ter rodízio de poder. Assim como rodízio de jogador, assim como rodízio de técnico. Porque Alternância de poder. alternância de tudo. Porque o cara começa a se acostumar, ele fica sentado na cadeira que nem rei. Não pode. Tem que estar sempre brigando e procurando mais. Mas eu duvido que mude o mandato. Não tem. Muita gente que eu tenho conversado da situação não vai apoiar essa insanidade, essa aventura. E não pode. Porque se acontecer isso, vai destruir o Palmeiras. Aí pode tudo. Daqui a pouco ela toma o clube para ela. Não pode acontecer isso. O clube não é dela. Assim como quando ela teve o patrocínio, que tinha na bola, no vaso sanitário, no boné, você olhava lá no espelho, tinha lá a Crefisa. Ela emplacou e usou o Palmeiras para alavancar o marketing das empresas dela. Porque ninguém conhecia. Pagando menos do que o mercado Muito depois. menos. Ela gastava 500 milhões no Jornal Nacional, ela gastava 82 no Palmeiras, aí dava uns prêmios lá, ia para 90. O patrocínio do Corinthians era maior que o do Palmeiras, o patrocínio do São Paulo era maior que o do Palmeiras. E isso eu questionei ela. Eu falei, você não falou numa reunião e para todo mundo que se houvesse patrocínio maior do que o seu, você cobriria? Exato. Ela gaguejou. Eu falei, você vai respeitar a minha fala e depois você fala. Então, ela é completamente incongruente nas coisas que ela fala. Agora, auditoria. Eu vejo que o COF, através de alguns conselheiros lá, fazem um trabalho correto. Quer dizer, eles não têm como... Você fazer uma auditoria, o que ela gastou, vai dar o que ela gastou, os 700 milhões. Ela quebrou. E não é 700. O problema é como você gastou. Gastou, exatamente. Não é falcatrua, é gastar errado. É gastar A errado. diretoria apoia números. O problema não é o número, o que foi feito com esses números. Sim. Feito, O Palmeiras não está exato. sendo roubado, ele está Exato. sendo lesado na qualidade qualidade. barra quantidade. Está sendo lesado na incompetência. Exato, perfeito. É a incompetência de você contratar jogadores sem noção, entendeu? Então, isso não tem jeito. Agora, as contas estão certas. Isso não podemos dizer nada. A única ao conta contrário. que não está fechando para 26 é a de investimento em contratação no futebol. Por isso que Arias não saiu do papel, Nino não saiu do papel, Almada, etc. É O isso. Palmeiras é um grande estudante. Estuda e não contrata ninguém. Ó, a única coisa no discurso que você fez é que eu faria um ajuste, se me permite, Lógico, pelo amor de Deus. deve, Meu deve. único ajuste era, dos 700 milhões que o Palmeiras gastou, a gente tem que tirar alguns valores que foram bons. O Vitor Roque, Muito. você tira o Vitor Roque, você talvez tire o Evangelista, Andréas. né? O O Andréas, né? Andréas. E não sei se o Carlos Miguel o Evangelista é bom. Então, não sei se o Carlos Evangelista- Miguel... Eu não gosto do Carlos Então, Miguel. ok. Aí você vai. Então, vamos fazer uma adaptação de 700 milhões. 200. 350. 200 servem, tá? Então vamos sair de 700 para 500, 400. Aí, sei lá, a gente faz uma. Eu fiz só uma somatória aqui, tá? Mas, Facincani, na tem, minha. tem só um adendo aí. Ah. Você precisa colocar também luvas que não estão nesses Ah, 7 não, claro, milhões claro. E salários, porque você Sim. pagou. Porque, por Você exemplo, tem o custo mensal. eu não entendi. O Jorginho dando sopa.
O passe é dele. Ah, mas ele vai ganhar muito. Mas o passe é dele. Não, você não, vai Jorginho, gastar. Alexandro, Alex Telles, agora Danilo, o Danilo, Danilo. todo cara que chegaria com, para. que pode, inclusive, até ir pra próxima Copa do Mundo. Exatamente. Todos. Quer dizer, o Flamengo contrata, o Palmeiras não contrata. Não dá Ó, pra entender. olha a somatória aqui, que é aquele número que eu falo. Facundo Torres, na conta básica do Transfer Market. Se for um ou outro valor, você me corrige. Isso é a conta do Transfer Market, que é o único que eu tenho acesso. Oficial, 12 tá? milhões. 12 milhões euros, tá? Sousa, no Transfer Market tá 12 de euros. Foi mais? Foi 18. Tá. Então aí a gente tem que aumentar em mais 6. Jefté, 6. 6. Mikael, 6. 6, eu acho que foi de Libras, né? O Jefté ou Libras, foi? Libras. Então, que é mais alto do então que... 8. Então 8 8 de euros. Cerca 7, 8 de euros. Vai, 7 de contratar euros. o Jefté por É. 8. Meu Deus do céu. Mikael, 6 de euros, né? 6 de dólar, 5,5, 6 de euros. de Vai, dólar. tá, vou Foi dólar. arredondar. Foi Tá. dólar. Emiliano, 7,5 de euros. Kelvin, 6 de euros. Giai, 7 de dólares, tá? No total aqui, na primeira conta inicial, deu 56,5 milhões de euros. Falta um, Maurício. que O fala. Maurício... então. Aí você vai colocar mais 10,5 de euros, né? Então, Eu acho que é mais, hein? Foi 70 milhões o Maurício? Ou 65? 10,5 de euros por 80%. Verdade. Tá? Então, vamos colocar nessa brincadeira, vamos arredondar para 65 milhões e meio de euros. Você contratou o Thiago Almada, você contratou o John Arias, você Sim, contratou o você contrata Nino 4, então. e contratou o André. Então, você montou o É time. isso, 65 vezes 6,24, se a gente arredondar para euro nessa brincadeira, são 405 milhões de reais. Tem que colocar mais 2 aí. Caio Paulista. Aí você vai trazer E- um pouco mais para trás. pouquinho Esse recorte aqui é só 25. Do ano passado. De 24 para 25, 400 25. É, 400 Por isso que eu nem coloquei né? 440 milhões você Ou gastou. seja, é uma aberração, Sim. porque são 400... O Flamengo, a conta, vocês podem pegar a Transfer Market. Gastou 325? Gastou 325, 330 no time titular inteiro que foi campeão brasileiro da Libertadores. Então, você vê, Facincani, você Tem conhece um superchat futebol. pesado. Você conhece futebol e falou. Eu conheço futebol, falei. Sim. A mulher não conhece futebol. Ela nem sabe quanto o Flamengo gastou, não sabe se o Gerson... Como é que nós podemos perder o Gerson? Você não precisa ser especialista pra Pro saber que o Danilo é um Cruzeiro. cara importante, que o Alexandro. Ele pode não ser pra Europa, pra seleção mais. Mas pro pra Palmeiras cá, é. sim. Pra cá, sim. Outro, Danilo, o nosso volante, ir pro Botafogo. O Não, isso Gerson é uma ir pro loucura. Cruzeiro. Então. Quer dizer, um time menor que o nosso, quer dizer, com uma arrecadação metade do nosso. Sim. Ah, tem a dó. Só que Olha, aí você tem um presidente, um dono, no caso, o Pedrinho, que é um cara que gosta de futebol. Entende. Que entende de futebol. Entende. Ele pode não ser um gênio da bola, mas ele gosta, entende e fala assim: quem é o melhor aqui? Custa quanto? Então, se eu quero, o clube é meu, eu quero fazer o melhor, eu vou contratar o melhor. E- Essa é uma diferença básica, Vicky. E assim, até pegando também um outro exemplo, que também foi campeão brasileiro e da Libertadores, que é o Botafogo, tinha um maluco ali na frente que era o Textor. Mas que chegou Almada, chegou Não, Luiz que Henrique. queria chegou, ganhar. Montou um né, timaço, chegou hein? um Montou um timaço. né, Montou no um meio timaço. de um ano e conseguiu levar. em cima Menos do que o Palmeiras gastou. Menos que o Palmeiras gastou. Arthur Jorge já confidencializou amigos que gostaria de treinar o Palmeiras. Ontem a TYC Sports, que é a televisão argentina e que gere os direitos do campeonato argentino, trouxe o desejo do Simeone de ter Flaco Lopes no Atlético de Madrid, que fechou com o Lukman e o Vargas, e por que não trocar o Flaco pelo Almada. Aliás, é eu- uma informação, hein? O Marcos Leonardo deu errado em cima da hora. Graças e fecharam a Deus. com o nigeriano Que é, ó, Lukman, que gra- veio do Atalanta. Sabe o que eu faria? Aliás, o cara tem 137 jogos no Atalanta, 55 gols, 25 assistências, 80 participações em 137 jogos, muita coisa. Sim. Sabe o que eu faria? O que eu faria? Eu ia lá no Atlético de Madrid, olha, Flaco 40, você me dá o Thiago Almada e me dá mais 20. Vou lá no Al-Ittihad, lá, Al-Ittihad, Al-Hilal, é tudo essas, é Marcos tudo igual. Leonardo. Marcos Leonardo, vem pra cá, tá certo? E mais, venderia o Alan, já falei, Sim. por 35, John Arias, André e Nino.